Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, muito honrada com a presença de vocês toda segunda-feira aqui cedinho para a gente conversar sobre temas tão inspiradores. E hoje eu vou contar que a nossa convidada me inspirou muito uma coluna que ela escreveu para Tal Felicidade da Vejinha, e eu falei que a gente tinha que conversar no Jornada da Calma também. É Ana Paula Passarelli. Olá, Passa, seja muito bem-vinda. Que bom saber que te inspirei também, Helena. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui para a gente poder conversar mais sobre aquilo que a gente começou lá na Vejinha, né? Eu acho que tem muito pano para manga para a gente desenvolver esse tema. Obrigada. Imagina, a coluna, já que eu deixei todo mundo curioso, né? Então tá lá no blog A Tal Felicidade, fala sobre a casa minimalista, que é um tema que a Passa gosta muito, e eu fiquei muito intrigada com isso. A gente escuta essa palavra minimalismo, ou menos é mais, mas eu acho que a gente não leva muito a sério até onde o minimalismo pode ir, ou pior, né? O quanto os excessos estão em tantos lugares que a gente nem reconhece mais como excessos. Como foi a sua chegada até o minimalismo, Passa? Você sabe que tem uma conversa que eu tenho muitas vezes até com meu marido lá em casa, que foi a partir dele que toda essa história começou e se potencializou muito por conta da maternidade, sabe? Eu tenho uma filha, uma menininha, se chama Emma, ela tem 1 ano e 10 meses, e logo que ela nasceu, isso foi em outubro de 2018, na verdade ainda começou um pouquinho antes, quando eu fiquei grávida. Meu marido já estava com essa ideia de a gente precisa começar a viver com menos, essa coisa toda de São Paulo que vai consumindo a gente, né, e vai consumindo o nosso dinheiro, vai consumindo nossa vida, nosso tempo, e a gente começou a se questionar se a gente estava de fato colocando o nosso dinheiro e a nossa energia nas coisas certas. E isso começou lá com ele. Quando eu engravidei, veio toda a história de que vamos fazer quarto de criança, enxoval de criança, e isso para mim, inclusive, eu comecei a pensar o seguinte, Helena, assim, bom, eu tô carregando um bebê, daqui a pouco ele chega aqui, o que eu quero ensinar para essa criança quando ela nascer, que mundo eu quero que ela tenha no futuro. E quando a gente olha para consumo, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a gente percebe que se a gente não começar a tomar uma iniciativa, uma proatividade, né, e ter essa proatividade de fazer algo pelo planeta e fazer algo que mude a nossa relação com o consumo, pode ser que a gente não tenha planeta por muito tempo. E aí, durante toda a gravidez, aquela história toda de hormônio que bagunça a gente, eu comecei a me questionar muito sobre filho e sobre futuro, sobre geração, sobre legado, sobre o que eu estava deixando para ela, o que eu vou deixar. E não vou deixar uma casa com escritura, um carro com a chave na garagem. Eu preciso deixar um mundo para ela, porque é o mundo que tem que fazer sentido para ela. É de lá que ela vai, inclusive, tirar boa parte do que ela vai ser na vida dela, e não de um carro, de uma casa ou de qualquer outra coisa que seja só material. E foi assim, Helena, que as coisas começaram a se desenrolar em termos de preciso começar a me desligar, na verdade, né? Não me apegar mais a tanto às coisas, para que eu comece a olhar para um futuro e eu consiga ser parte dessa mudança que eu quero ter no futuro, que planeta eu quero ter, que cidade, né? Quando a gente olha para São Paulo, que cidade eu quero para minha filha, uma cidade que ela, para se deslocar 3 quadras, ela precisa de um carro, ou uma cidade em que qualquer lugar público seja um lugar onde ela possa frequentar, ela possa ter ir e vir, ela possa viver onde ela quiser, e não seja só baseado nas coisas que ela tem, que ela seja alguém não baseado naquilo que ela comprou, mas naquilo que de fato ela é. Nossa, eu acho esse pensamento tão importante e dá uma noção de perspectiva tão grande que muitas vezes a gente perde, né? A gente fica focado nas coisas, assim, e eu acho que essa questão que você falou do enxoval, né? As pessoas dizendo, você precisa disso, e mais aquela coisinha, aquela outra coisa, são coisas, e parece que a nossa existência está ligada às coisas. E a hora que você começa a falar isso, assim, ó, o que eu vou deixar? Que não é uma coisa, né? Que aprendizado e que mundo, aonde vai viver, onde a gente vai conviver, né? Como vai ser a cidade, como é que vai ser o planeta. Eu acho isso muito importante, e para mim é um olhar mais amplo,
Só que eu percebo, e muito também pela série do YouTube sua, que é um olhar grande, mas ele vai para o micro de volta, né? Ele vai para uma reavaliação do que tem no armário e do que a gente faz com o que tem no armário. Como é que é esse olhar que vai lá para o amplo, a gente olha para o planeta Terra e vai lá para o micro, para a nossa gaveta? E acho que tudo começa com a gavetinha, né? Quando as coisas não estão mais cabendo ali, você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tiro e dou para alguém? O que eu vou fazer com esse acúmulo, né? Tanto que a série no canal começa com o que a gente chama do destralhamento, né? Da gente olhar para casa assim, bom, vamos ver o que a gente não precisa mais aqui. Mas acho que o ponto ainda está sobre o momento da compra, né? Daquilo que você está colocando dentro de casa. E você está lá, compra, e a gente sabe que hoje existe um processo de comprar coisas para você se encaixar socialmente, inclusive, para você pertencer a um grupo. A gente usa muito a compra, né, o consumo como ferramenta para a gente conseguir se posicionar numa estrutura de sociedade. E aí é um grande engano que a gente tem, né, porque depois dessa emoção da compra, a gente se sente pertencendo a um lugar, a um espaço. Vem depois aquele arrependimento, vem a dor do arrependimento da compra, de uma coisa que é inútil, que você não usa, sua casa está lá cheia de coisa, e você tá lá com aquele status no Instagram super bombando, né? Você tá com fotos lindas da sua casa, fotos lindas dos seus looks, mas que não de fato significam nada. E foi desse ponto de vista, Helena, que surgiu a Casa Minimalista, que é a série que tem lá no meu canal no YouTube, que foi como que a gente desce então todo esse pensamento que tá mexendo demais com a minha cabeça para uma coisa prática que todo mundo pode fazer na sua própria casa, inclusive. E por isso que é uma série que tem 21 episódios, porque durante 21 etapas, né, 21 dias, a gente vai passando pedacinho por pedacinho da casa, revisita alguns espaços também, para ir olhando qual é a relação que a gente está construindo com essa casa, com esse armário, com essas roupas, com as coisas que a gente tem ali dentro. E aí se deu esses 21 dias, onde a gente se permite deixar as coisas irem. Eu falo que uma grande inspiração dentro desse processo todo foi a Marie Kondo e essa coisa de você tirar as coisas da sua casa, e não só pelo fato de que você não precisa mais, mas porque ela já contribuiu muito para a sua vida e que agora pode contribuir para a vida de outra pessoa, né? Não precisa ser só para a sua, mas esse foi um grande processo de tornar prático, sabe? Acho que essa é a verdade, e por isso os 21 episódios, onde a gente vai passando pedacinho por pedacinho. E aí vai sendo, Helena, eu falo que eu fiz a série já 2 vezes na minha casa. Toda vez que eu retrago esse assunto para o canal, a gente sempre tem uma coisa que a gente já percebe que não precisa mais. É quase como se fosse um ciclo vicioso, né? O virtuoso nesse processo todo, onde a gente, a partir do momento que você percebe, tem consciência do quanto você desperdiça tempo, dinheiro, recurso, tendo coisas que não tem valia, né, nem no sentido emocional também, você começa a perceber o quanto você está gastando tempo, dinheiro e o planeta ali. E é a partir disso que a gente começa, desde a roupa, né, você está ali no seu armário, tirar roupas que você não usa mais e manter um armário mais eficiente, até os potinhos que você tem lá na cozinha e manter de fato aquilo que você usa, né, e vai de panela, vai dos móveis da casa. E tem um processo, acho que da coisa do minimalismo, que é bem importante salientar, que é o seguinte: se você olhar fotos da minha casa e acompanhar a série, você vai ver que a minha casa não é branca, preto e branco e cimento queimado, que costuma ser uma ideia de que o minimalismo, o movimento artístico minimalista tem toda uma questão voltada para o industrial, e que sim, ali a gente bebe um pouco da fonte desse industrial, desse cimento queimado, desse branco e preto, das linhas retas. Mas o minimalismo enquanto estilo de vida, Helena, ele traz para o dia a dia de uma casa, para a sua vida, a sua relação com menos coisas. É você dar menos valor para coisas e mais valor para aquilo que você está construindo como ser humano. Então, se você olhar minha casa, tem paredes coloridas, eu tenho móveis que não são todos preto, branco e cinza, tem elementos de diversas cores, eu tenho tetos pintados na minha casa,
tem desenho feito pela minha filha na parede, enfim, tem bastante coisa que, se você olhar pela estética minimalista, você fala assim, não, essa pessoa não é minimalista. Mas é importante a gente sempre lembrar que minimalismo não é sobre isso, mas sobre a gente olhar de fato para a nossa casa e perceber que o que tem ali é o que de fato a gente precisa. Nossa, achei muito importante você tocar nesse ponto, porque eu estava pensando numa questão agora que eu tenho olhado sobre o quanto às vezes eu uso como desculpa, porque eu não tô saindo de casa, porque eu não tô encontrando com as pessoas e tal, e um pouco eu me largo, assim, sabe? Eu falo, essa roupa aqui mesmo tá bom, e se tá bonito eu não sei, se o meu cabelo tá arrumado ou não tá arrumado, não importa, e eu vou deixando, até que teve um dia que eu me olhei no espelho e falei, mas nossa, aquele papo da gente se arrumar pra gente passou bem longe aqui desse visual que eu tô apresentando. E foi engraçado, porque parece uma coisa besta ali, só que eu percebi que eu tava tratando com menos capricho de mim mesma. E eu fico reparando e você é muito caprichosa. Tem cuidado, assim, das coisas. Não é porque tem menos coisa, ou porque você pode comprar menos, que significa que você vai... não é desleixo, acho que é isso que eu tô tentando falar. E isso eu fiquei curiosa de ver. Como é que a gente coloca capricho e cuidado e entende que isso não tem a ver com consumo, né? Porque eu acho que a gente confunde isso, assim, se eu comprei uma roupa nova, então eu tô caprichando. E não, né? Com o que tem no armário dá pra fazer muita coisa, mas a gente não, eu tenho me policiado para falar sempre autorreferenciado. Eu, às vezes, me pego tropeçando nesse passo, assim, sabe? Achando que ser desleixado é ser minimalista, e não é, né? Não, você sabe que a gente tem discutido até, às vezes, quando tem comentários das pessoas lá no vídeo falando sobre minimalismo, tem uma coisa sobre a gente olhar para si, a coisa do menos, de ter menos coisa, que é também sobre o afeto daquilo que ficou. Então, quando a gente está lá tirando coisas, né, não quero mais, não preciso mais, ok, e o que ficou? Aquilo constrói quem você é. Eu falo, não estou esvaziando todo o sentido, Helena, de que as coisas também contribuem para que a gente construa quem a gente é, porque a forma como a gente se veste é forma de expressão no mundo. A forma como a gente arruma o nosso cabelo é forma de expressão para o mundo. Isso tudo tem a ver com como a gente se expressa, mas o expressar é diferente do você usar as coisas para dizer que você é alguém. Só pelo fato de que você tem aquilo, né? Esses dias estava falando sobre plantas, por exemplo, né? E quando você olha hoje para o Pinterest, ou se você olha para qualquer coisa de decoração de casa, você vê que tem uma planta que é muito famosa, que é uma planta que está na moda, inclusive que o jardineiro lá do prédio me falou disso, que é a Ficus irata, que é uma planta lindíssima, né? Você coloca assim, ela é super imponente, fica com folhas largas, é lindíssima. E quando você vai numa loja de plantas e você pergunta, eu quero uma Ficus irata, você vai perceber que o preço dela subiu muito. Uhum. E por que ele subiu tanto? Você vai pegar uma muda de um metro, mais ou menos, de Ficus irata, ela vai custar em torno de R$500. Nossa. Uma planta. E aí eu perguntei uma vez, uma dessas minhas idas ao CEAGESP, né? Eu perguntei para um dos distribuidores, assim, por que ela tá tão cara? E ele falou, porque ela tá na moda. Todo mundo que vem aqui quer uma Ficus irata. Por quê? Porque se você entra no Pinterest e procura por casa minimalista, você vai encontrar uma Ficus irata. É uma obrigação, tem que dar o check na Ficus, senão não é uma casa minimalista completa. É quase como se fosse um checklist. Por isso que aí existe também aquela coisa, porque tem diversos grupos no Facebook sobre minimalismo, onde as pessoas ficam disputando quem tem menos coisa. E, de novo, não é sobre disputar quem tem menos coisa, né? Não é sobre disputar, é sobre afeto daquilo que fica, aquilo que está na sua casa, aquilo que está no seu guarda-roupa, aquilo que fica na sua vida, é aquilo que você deu afeto, aquilo que você olhou e falou assim, isso é parte de quem eu sou, isso é parte que me define. Eu não estou sendo definida
para o mundo, para a sociedade, por algo que eu vi e estou copiando e fazendo igual, porque eu estou dando eu estou anotando um check numa lista de coisas que eu deveria fazer para fazer parte daquele grupo. Não, você está construindo o teu afeto em torno do que você é, de quem você de fato está sendo cuidadoso, né? A gente ultimamente tem falado tanto sobre autocuidado e sobre o que a gente tem que olhar, e o autocuidado não é passar creme no rosto, né, Helena? Autocuidado é sobre a gente olhar para o todo da nossa vida e o quanto a gente está sendo afetuoso com a gente, sabe? E o afeto que a gente dá para a gente é imensamente grande e forte e se multiplica quando a gente, em vez de, enfim, dar valor para as coisas, dá valor no que a gente é. Trocar esse afeto que a gente está dando para uma mesa ou para uma planta e dar esse afeto para a gente, sabe? Será que é uma ficus irata que você precisa ter na sua casa e fazer o checklist de que você agora é uma pessoa que está com a casa em dia, com as tendências? Ou, sei lá, uma samambaia funciona e você já está conseguindo ser a pessoa afetuosa e conseguindo construir quem de fato você é. De novo, acho que a coisa da expressão nunca vai se esvaziar, mas a gente se perdeu por muito tempo. Eu falo, gente, eu vou usar o mesmo argumento que você fez aqui, eu falo assim, eu também me perdi nesse processo todo do ser baseado no que a gente tem, e eu conto bastante disso lá no artigo que eu escrevi para a Vejinha, onde você chega num momento que as escolhas que você começa a fazer, elas não são mais baseadas naquilo que você realmente quer, você está fazendo a escolha baseada naquilo que vai ficar bom no Instagram. E aí a gente tem um problema, né? A gente começa a tomar decisões para o que a gente quer mostrar e não para aquilo que a gente quer ser. Esse é o problema que a gente está vivendo. Acho que quando a gente tem afeto e a gente, vamos até usar do próprio recurso do programa, quando a gente tem calma com a gente mesmo, não tenta ser alguém que a gente não é, a gente está contribuindo até para uma saúde mental maior, para um cuidado com a gente e um afeto que a gente deveria ter com a gente mesmo. Fiquei muito emocionada quando você escreveu no texto sobre isso, porque a gente tem vergonha de assumir, né? E a gente faz isso, a gente faz para aparecer, a gente faz pensando em como o outro vai reagir, a gente busca aprovação desesperadamente, mas a gente não fala em primeira pessoa, né? Assim, ó, eu busco aprovação. No máximo a gente fala, gente, os seres humanos. A hora que você colocou aquilo em primeira pessoa, eu achei tão corajoso e inspirador, assim, ó, porque dá para mudar. Não significa que a gente é refém disso, assim, uma vez que a gente percebe que a gente está nesse ciclo, né, dá pra gente colocar um outro padrão de referência, e eu gostei muito disso que você falou, que o afeto pode ser a nossa referência, né, as coisas, para as pessoas e pra gente com a gente mesmo, né. Isso, você sabe que acho que a gente se permitir a leveza e se permitir não estar dentro de moldes que disseram, moldes sociais que a gente deveria ter, acho que grande parte da gente quebrar esse status quo, né, do que a gente tem que ter para ser. Tem um livro que eu li há um tempo e na contracapa dele trazia um texto que explicava essa jornada do que acontece com as pessoas, né? Você que compra sai da faculdade, faz um programa de trainee, depois consegue um cargo de gerente, depois troca o seu carro de entrada por um SUV de banco bege, depois troca o apartamento por uma casa em Alphaville, e você vai nessa escalada, né, Helena? Que é uma escalada pré-moldada. É uma escalada que a gente percebe que ela foi construída para a gente cumprir aquele check do que é ser bem-sucedido e do que é ser chique, do que é ser elegante, do que é ser de fato bem-sucedido. E aí acho que é o questionamento que a gente tem que fazer, mas espera lá, vamos fazer meia volta aqui, entender o que é essa construção bem-sucedida que a gente se deu nos últimos anos, de que para mostrar e ser alguém bem-sucedido, a gente tem que cumprir esse checklist do carro do banco bege, casa em Alphaville, em condomínio fechado, etc. Mas por que a gente não está olhando para a simplicidade
e como a simplicidade pode ser essa sofisticação que a gente está tanto procurando. Ainda mais nesse mundo onde o excesso de informação, quando a gente olha para a internet, excesso de coisa dentro da nossa casa, excesso de notificações no nosso celular, excesso de fotos aparecendo no nosso feed. Será que esse excesso todo, a gente não estaria no momento daquele pêndulo, né? Se a gente não está no momento já tão estressado, que estaria na hora da gente voltar para um momento, de um lugar mais simples, onde a simplicidade seria o novo chique, sabe? Acho que a gente tem um olhar, o olhar para o sofisticado e para mostrar que você é alguém, o padrão de vida que se alcança, né? Acho que a gente tá vivendo esse momento de ressignificar esse olhar de que a simplicidade pode ser sim o novo chique. Agora, quando você fala de simplicidade, até você comenta um pouco sobre isso de São Paulo, né? Tem coisas que a cidade grande traz, da sua vivência de cidade de interior que era diferente, e eu tenho visto muitas pessoas, acho que também influenciadas por esse contexto todo de pandemia, falando de eu quero sair, eu quero ir para o campo, eu quero morar na natureza, e agora eu acho que a gente já vai ter umas pastinhas de Pinterest de fazenda, assim, sabe? Todo mundo imaginando como é que é a vida rural idealizada de cada um. Mas você escolheu morar em São Paulo, e eu acho que você acaba mostrando que é possível, essa simplicidade não é incompatível com São Paulo. Como foi essa escolha? Acho que o olhar não é nem sobre o escapismo, né? A gente, quando fala sobre simplicidade, a primeira reação que a gente tem, temos que ir embora de São Paulo. E por quê? Porque São Paulo foi o conglomerado, aquele Frankenstein que a gente montou em torno de São Paulo, ele é baseado no caos, ele é baseado na bagunça, na desordem. Mas, de novo, acho que mesmo uma cidade do tamanho de São Paulo, ela pode ser ressignificada a relação que a gente tem com ela. Por mais que hoje eu more num bairro onde eu tudo possa fazer a pé, eu trabalho, o meu escritório também fica no mesmo bairro onde eu moro. Eu acho que isso talvez seja parte do que a gente está falando de futuro da relação com a cidade, é que o deslocamento também parta de uma diminuição de distâncias, né, e que a gente passe a resolver todos os nossos problemas, a resolver a nossa vida toda em uma distância metro quadrado menor do que é a de hoje, e que isso provavelmente vai levar anos para acontecer, mas sim, é algo que a gente pode desenvolver. Mas olhar para São Paulo e pensar que existe a beleza e a simplicidade nela também, e que a gente não precisa fugir para ser simples. A gente pode sim continuar no Tremembé, você pode continuar morando na Vila Madalena em Pinheiros, ou lá no Belenzinho, ou você mora em Santa Cecília, ou você mora no Itaim, não importa. Desde que você consiga, ali naquele teu espaço, no teu pequeno espaço, no teu espaço privado, já começar a olhar que dá para ter essa vida mais simples e não se permitir, acho que esse é o ponto mais importante, a gente não deixar com que a ideia de que o ser bem-sucedido precisa ser alimentado pelas coisas que a gente precisa ir agregando, colando na nossa vida para que a gente seja alguém. Eu falo, uma bagagem de vida, ela é composta por muito mais coisa do que os móveis da sua casa ou só as roupas e sapatos que você compra. A bagagem de vida é feita por tudo aquilo que você vivencia, que você experimenta, né? E isso constrói a tua bagagem de vida. E quando a gente chega lá nos 60, 70 anos, é olhar para essa bagagem e perceber se ela envelheceu bem com a gente, ou se ela foi se desfazendo ao longo do tempo porque ela não suporta envelhecer junto com a gente, sabe? E aí a gente volta até para as conversas do envelhecer. A gente também não está nessa história toda, a gente nem se permite o envelhecer, porque a gente está sempre querendo colocar o novo, né? O novo da nossa casa, a gente renova as tendências do nosso guarda-roupa, renova sempre tudo. A gente não se permite olhar para aquilo, uma peça de roupa que possa durar 10 anos no guarda-roupa, sabe? A gente está sempre trocando. Um móvel que não dure 10 anos, um sofá, por exemplo, não dura, ele dura uma estação e você já quer trocar. Então, o que a gente está fazendo dessa ideia de bem-sucedido, de vida, que a gente está olhando para São Paulo está engolindo a gente, está mostrando para a gente que para ser bem-sucedido é só desse jeito, mas quem está contando essa história? Que outras narrativas a gente pode trazer sobre o ser bem-sucedido para essa cidade que tanta oportunidade dá para a gente e que não necessariamente precisa ser só aquela pré-moldada do carro com banco bege e trocar o apartamento para uma casa em condomínio, e como a gente vai vendo que essa história, ela no final, ela
não agrega o que de fato a gente está construindo de ser bem-sucedido. A gente está falando de algo que a gente está exibindo, né? E acho que a ideia do exibir, ela precisa dar lugar ao de fato que a gente está construindo para o ser do futuro e do legado, é trocar a exibição pelo legado. Enquanto a gente está olhando para o futuro, a gente está sendo muito do imediatismo, a gente está olhando muito para o agora, do que eu quero ser agora, mas está esquecendo que daqui 30 anos o planeta tem que estar aqui, a nossa vida tem que estar aqui, a nossa carreira, os nossos filhos vão estar aqui. E o que a gente vai construir para eles, né? Eu acho que tem muito um olhar que me traz, que é para o que permanece. A gente pensa muito, né, em bagagem, no que a gente carrega, no que a gente constrói, mas às vezes eu fico olhando para a criança, assim, bem pequenininha, você fala, cara, ele ainda não fez nada. Não fez nada, às vezes ainda nem sentou, nem falou, não fez nada. Ele nasceu e ele respira e ele existe. E eu olho e falo, nossa, quanta vida tem aqui, como isso é potente e como isso merece ser honrado só porque existe. E às vezes a gente se confunde nessa questão, né, da utilidade ou da função, do que você faz, do que você é capaz, e esquece de aproveitar o que existe e o que permanece, né? Que a hora que você chega numa idade mais avançada, você pode olhar para isso que existe e que permanece também, né? E eu acho que é importante a gente se lembrar disso, né? E lembrar o outro de que isso é mais importante, de que esse relacionamento que é construído, sim, e que está focado nisso, que permanece, é mais importante. E foi isso que eu senti que você fez comigo, que você me lembrou de uma coisa que é mais importante de tudo que eu posso ter, de tudo que eu posso construir, uma coisa que é simples, ok, que às vezes está muito escondida, né? Tem muitas camadas na frente, talvez você precise tirar algumas camadas da frente. Mas tirando elas, a gente chega nesse lugar que eu acho muito confortável. É um lugar onde não tem roupa que traga esse conforto na própria pele do que essa sensação. Então eu queria te agradecer muito, Passa, porque foi... Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, como você coloca, usando o minimalismo para chegar nesse lugar, mas eu achei muito poderoso. Então eu queria te agradecer. Muito obrigada. Imagina, acho que é esse o processo que a gente tem que sempre propor ao outro, porque de novo a gente não está falando do individual só, acho que ele começa num processo individual, mas ele precisa ser coletivo, a gente precisa, sempre que puder, tocar o outro e pensar assim, tá, eu não posso cuidar do todo sozinho, a gente tem que pensar de forma coletiva, né? E São Paulo, acho que ensina a gente a ser individualista, né, Helena? São Paulo ensina que cada um cuida da sua vida, e diferente do interior, né, onde a gente sabe que é diferente. Mas aqui eles ensinam, não, bicho, aqui cada um cuida da tua vida. E a gente acaba, isso que você falou do permanente, me lembrou uma coisa tão difícil de se ver aqui na cidade, que eu espero que isso mude ao longo dos próximos anos, que é o desprezo que a gente tem pelo antigo, né? Se você olhar o centro de São Paulo, se você olhar as casas antigas espalhadas pelos bairros da cidade, você vai vendo que elas não se renovam, elas vão sendo abandonadas ou demolidas e dando espaço a prédios. Você não tem um cuidado com a história que aquilo está contando, você não tem um cuidado, enfim, de que aquele lugar também pode ser ocupado novamente, né? A gente está sempre procurando, um lugar que nunca foi ocupado, nunca foi usado. Esse olhar a gente também tem que renovar, né? Porque a gente está olhando para a cidade. E, de novo, acho que São Paulo ensina a gente a ser individualista e a olhar sempre só para frente, né? Quase como se fôssemos burros de carga, onde estamos aqui com os olhos todos tampados na lateral, olhando só para frente, muito focados em resultado, vamos lá, segue em frente. E a gente está perdendo toda a jornada, a gente está perdendo tudo que está em volta, a gente está abandonando tudo que está ficando para trás, como se ele não fosse mais útil. A gente está dando utilidade só para aquilo que é futuro. E quando a gente olha para o passado, a gente despreza. E acho que olhar para o passado, as casas antigas, o centro histórico de São Paulo, e começar a dar valor para esses espaços também faz parte dessa jornada coletiva que a gente tem que viver, para a gente de fato ressignificar essa simplicidade que a cidade de São Paulo também pode ter. Tem beleza, né? Eu sempre penso isso, que a gente passa batido pela beleza das coisas, sempre querendo numa ansiedade de uma coisa nova que vai ser melhor. Então derruba o que já foi e faz um outro, e perde essa beleza que existe. Perde vida, a gente não precisava fazer isso, né? E eu acho que
a gente está no momento de repensar muitas coisas, e eu acho que essa nossa relação com a nossa casa, com o nosso corpo, com a nossa roupa, com as nossas gavetas e com o nosso planeta. Eu acho que a gente vai do micro para o macro, mas repensando tudo de uma forma que dê conta, né? A gente não é burro de carga olhando só para frente. Dá para olhar 360 graus, a gente pode. Ai, que delícia ter você nessa jornada, Passa. Que bom poder contar com você nesse caminho para expandir horizontes e trazer mais afeto. Queria te agradecer pela presença aqui no Jornada da Calma. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que nos acompanhou aqui também neste papo gostoso hoje de segunda-feira. Acho que deve ter despertado muitos pontos de atenção na sua vida, no seu cotidiano. Conta pra gente depois, escreve pra mim, escreve pra Passa pra compartilhar como essa jornada tem sido pra você. É um prazer compartilhar essa jornada com você e a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau.